Romanos capítulo 1, hoje é o primeiro dia da série sobre a essência do Evangelho. Quero perguntar, você está preparado para essa série desse mês, amém? Amém? Eu estou preparadíssimo, empolgadíssimo para essa série. Tem certeza? Já aliei com o pastor Mateus, com cada assunto sobre o Evangelho que cada um vai falar. Foi sábado, de manhã cedo, eu mandando mensagem para ele de madrugada. Ele falou assim, pastor, que hora é isso? Eu falei, é hora de orar, é hora de preparar. Então vamos para uma série sobre a essência do Evangelho. Claro que é muito redundante, que o Evangelho já é a essência de toda a Bíblia. Mas botamos esse nome para a gente trabalhar com alguns pontos principais. E quero convidar você a orar comigo nesse momento. Papai do céu, preparar o teu coração, preparar o meu coração, para mim passar aquilo que é suficiente para você nessa noite. E se você entrou aqui, não foi por acaso, tá? Se você está aqui hoje, não é por acaso. Eu não lido nada por acaso. Tudo tem um propósito em nossas vidas. E o Papai do Céu já começou a falar contigo desde quando o Charles abriu. Né? Que o Charles falando sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus, é o Charles falando, né? Não é o pastor Eduardo. É muito maior a palavra dele do que a minha. A gente conhece a história desse menino, a luta dele, né, Charles? Como que... Podia ter ido nós embora, rapaz. Falei, como é que eu prego agora? Depois que o Charles falou. Como é que eu prego agora, né? Então vamos orar. Paizinho querido, obrigado pela vida do Charles, obrigado pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite. E nessa noite nós entregamos o nosso coração a Ti e pedimos que o Senhor Jesus traga mais uma porçãozinha da presença dEle, da vida dEle, porque a nossa intenção aqui na igreja é cada dia revelar mais Jesus para as pessoas. Mais Jesus para as pessoas. Revela aí, Senhor. Nós clamamos em Teu nome. Amém. Amém. Irmão, você fala assim, pastor, por que o senhor não prega o Evangelho todo dia? Por que o senhor quer dar a essência do Evangelho? Isso é um ato pedagógico para a gente aprender melhor o Evangelho. Se eu perguntar para você que está sentado aqui, fala o Evangelho em 4 palavras. Você consegue falar o que é o Evangelho em 4 palavras? E se eu falar assim, em 3 palavras? E se eu falar assim, em 1 palavra? Você sabia que tem como você falar o Evangelho em uma única palavra? Você fala, pastor, vocês falaram de igreja, para começar, vamos falar assim, um ano falando de adoração, você lembra? A igreja tem que adorar. Para que a gente se reúne? Para adorar. Então, nós começamos com adoração, fevereiro falamos sobre igreja, vamos falar esse mês agora de março sobre o Evangelho, já tem o próximo mês sobre a Bíblia, vamos falar sobre a cruz de Cristo. Eu falei para o pastor Mateus, vai afiando a sua espada sobre a cruz de Cristo, vai preparando esse sermão, já vai pensando sobre a cruz de Cristo, vamos falar sobre a cruz, o evento, nos últimos minutos de Jesus na cruz. Esse vai ser em abril. Mas por que é importante você saber sobre o Evangelho? Então hoje o tema que eu quero dar, a pregação de hoje, o tema é repensando o Evangelho. Você já parou para repensar o Evangelho? Se o Evangelho que você acredita é o Evangelho que o apóstolo Paulo anunciou às igrejas espalhadas por toda a Ásia na época. O que é o Evangelho? Você precisa de uns segundos aí para você pensar o que é o Evangelho. Se uma pessoa chega para você e fala assim, você é evangélico? Me fala o que é o Evangelho. Eu me lembro que um testemunho de Jeová bateu na minha casa e ele veio falando sobre os mansos herdarão a terra, e veio falando assim, eu falei assim, por que eu tenho que aceitar a Deus como Jeová? Por que Jeová? Ele ficou kikiki, kkk, kikk, kikiki, não me explicou por que eu tenho que aceitar o Jeová dele. Mas isso acontece com as nossas casas evangélicas. Com o pessoal que diz que conhece Jesus. A gente sabe muito bem falar de futebol, falar de finanças, ou só falar de criptomoedas, ou se fala bem de carro. Uns falam bem das séries que foram lançadas na Netflix esse mês. Mas se a gente falar assim, o Evangelho, aí eu te pergunto, você tem coragem de hoje repensar o Evangelho comigo? Repensar ele. Começar a repensar. Se tivesse na saída ali, eu passava com uma frase, resumo o Evangelho. Mas hoje vamos resumir o Evangelho em 1 palavra. Você, 1 palavra dá para guardar, não vai, irmão? Amém? Amém? Estão com o pregador? Diz assim o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim,
Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de quem? O evangelho de quem? Então aqui já começa a definir. Então há uma importância enorme de você repensar o seu evangelho para que você saiba anunciar esse evangelho. Se você não souber o que é o evangelho, você cai num perigo enorme de estar anunciando, sabe o quê? Doutrinas, morais, leis morais. Você pode estar anunciando a placa da sua igreja, a sua denominação, ou até mesmo um pregador. Ou assiste o pastor Eduardo lá, ou assiste fulano de tal, assiste Bertano. A gente cai num perigo de não saber o evangelho. Agora imagine se eu falo para o apóstolo Paulo, 2000 anos depois, as pessoas não vão saber explicar o evangelho. Eu falo, mas como? Todas as cartas minhas eu expliquei o evangelho. Por que você cita Paulo, pastor? Porque Paulo que ensinou o evangelho. Jesus, ele não ensinou o evangelho, já vou chegar lá. Então, a primeira coisa que Paulo diz que esse evangelho é de quem? De Deus. Então, o evangelho não é de uma igreja, não é de uma religião, não é de um pregador. O evangelho que Paulo anuncia é de quem? De Deus. Então, ele já começa a dar a dica da essência do evangelho. A essência do evangelho começa em Deus. Jesus, ele veio para revelar quem Deus é. A pessoa de Jesus veio revelar duas coisas. A primeira é quem Deus é. Então o evangelho começa por quem Deus é. E eu pergunto para você, você sabe quem Deus é? Você já parou para pensar isso? Olha o que diz em Apocalipse. Apocalipse capítulo 15, a partir do versículo 3, versículo 4. João, ele descreve o seguinte. Mas antes da gente ler o texto, olha para mim aqui. Apocalipse 15, versículo 4. E o livro de Apocalipse não é um livro assim, não é uma orientação. Olha, o livro de Apocalipse não é uma orientação, não é um ensinamento, é uma realidade que João assistiu. Pensa comigo, Jesus pegou João, e algumas coisas ele falou assim, escreva. E outras coisas ele levou João para ver. E ele levou João para ver o final de todas as coisas. O final. Ele viu num cinema, vamos falar assim, em 28D, não existe não, mas o Elon Musk vai criar. Em 28D, o que estava acontecendo naquele momento. Olha como que ele diz, olha, estavam cantando. Estavam o quê? Ele viu. Você gosta de cantar aqui, irmão, na igreja? Amém? Viu? Pouca gente gosta de cantar, então não vai estar lá, irmão. Porque eles estavam o quê? Eles estavam o quê? E eles cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Aí ele continua dizendo assim, olha, grande e maravilhoso que é o cântico do Cordeiro e de Moisés, são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo, verdadeiro, são os seus caminhos, Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos são de justiça, se tornarão manifestos ou conhecidos em todas as nações, depende da sua versão. Olha para mim aqui. João, ele diz assim, olha, Deus só Ele é santo. Ele é todo poderoso. Os seus caminhos são retos. Tudo que Ele faz é justo, é debaixo de justiça. E quem não adorará ou quem não temerá o Senhor? João descreve esse Deus. Esse Deus se manifestou onde? Em Jesus. Esse Deus que é santo, todo-poderoso, totalmente reto, totalmente justo, um Deus que não há falha, não há pensamento de maldade, nenhum Deus, ele se manifesta como um homem. Ele se manifesta andando aqui. Ele se manifesta sentando na mesa de pecadores. Ele se manifesta criando mesa e chamando pecadores para participar dessa mesa. Esse é o Deus que Paulo diz que é o dono do Evangelho. Você entende isso? Por que é importante eu saber disso, pastor? É importante saber que Deus não tem nada a ver comigo e você. Tudo que Deus faz é reto, irmão. Tudo que Deus faz é justo. Todo o poder é de Deus. E todo mundo que quer entender o Evangelho tem que passar primeiro por Deus. Então a gente entendeu aqui.
Que Deus é isso que João descreveu, e ele descreveu uma realidade que ele estava vendo. Você consegue entender por que eu fui para o Apocalipse? Eu não sei se eu estou conseguindo passar isso. Eu fui para o final do filme para ver como que a igreja estava diante do seu Deus. Mesmo a igreja, sabendo que o Deus dela tinha a mão furada, estava limitada a um corpo humano glorificado, ainda ela chamava esse Deus de todo-poderoso, de reto e justo, porque ela conheceu a face desse Deus. Sabe por que muitas vezes a gente é meia boca no que a gente faz? É porque a gente ainda não conheceu verdadeiramente o Deus do Evangelho. Aí a gente faz tudo com meia boca. A gente liga com os amigos de meia boca, a gente lida com a família de meia boca, a gente lida com os irmãos da igreja de meia boca, a gente lida com os nossos trabalhos de meia boca, a gente lida com os nossos ministérios de meia boca, porque a gente não consegue ver a grandeza do que vai acontecer ainda. Já viu que tem filme que você começa a assistir? Eu adoro assistir filme. Eu digo que tem dia que a coisa mais espiritual que eu posso fazer é assistir um filme. Você quer dar vontade de botar lá no final para você ver o final? Foi o que Jesus fez com João. Ele falou, João, vou te levar, olha o que vai acontecer, João. Então a gente viu que o Evangelho passa por Deus, porque Ele é o dono do Evangelho. Mas eu disse que o Evangelho também revela outra coisa. Ele revela quem nós somos. Interessante que no Salmo 51, versículo 5, o salmista diz o seguinte: sei que sou pecador desde que nasci. E ele fala, sim, desde que nasci, eu sou um pecador. O salmista, ele entendia a realidade que ele era um pecador. Entenda o seguinte, todos nós, do maior ao menor, temos que entender que diante de Deus, todo homem é pecador, e não pecador porque comete atos errados. É pecador por natureza, que é muito pior. A religião, entenda o seguinte, a religião o tempo inteiro, ela fica tentando te dar uma linha moral para você seguir. Por isso que a Igreja Batista, principalmente eu, não se mete na vida de ninguém. Porque se o Espírito Santo não está dando conta, muito menos quem? Eu. Muito menos eu. Eu falo assim, olha, eu uso o salmista. O salmista fala, Senhor, me ensina a guardar o meu coração. Eu estou tentando guardar o meu coração, irmão. Quem entende isso, amém? Guardar o meu coração. E o meu coração está o coração meu e da minha esposa, que já bate dois corações juntos, que é uma só carne. Entenda que o homem é um pecador não porque comete atitudes de pecado. E como que a gente fala de Jesus ou do Evangelho para as pessoas? Para de fumar, irmão. Para de beber. Para de adulterar. Para de ser mentiroso. Que Deus não gosta disso. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não é um adestramento moral do indivíduo. O Evangelho é uma transformação. O pastor fala do Evangelho. Calma, irmão, porque essa pressa é uma palavra só. Mas como vocês vão pregar 9 pregações que vai ser até o final do mês? Eu contei lá. Porque é uma palavra. Dá uma bobeira para você ver. Você vai perder muita coisa. Então, quando a gente entende que o problema é da natureza, olha o que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículo 3, ele diz, antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando a vontade da nossa natureza caída, como os outros. Éramos, por natureza, merecedor da ira de Deus. Eu e você somos merecedores da ira de Deus, sabe por quê? Por causa da nossa natureza ruim. Gente, se a gente não nascer de novo, acende a luz para mim, irmão. Se a gente não nascer de novo, é impossível você chegar até Deus. A gente pode ser moralmente até bem correto na comunidade. A gente pode, até as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa é um santo. A gente pode ter todas essas traços. Mas se a gente não nascer de novo, é impossível, porque o nosso problema é na natureza. Adão, quando ele peca, ele amassa a forma. E todo ser humano saiu com a forma amassada. E essa forma, só quem completa ela é Jesus. Eu já estou falando o que é o Evangelho. Já estou entregando. Você consegue entender isso? Por isso que eu não fico aqui gritando no púlpito, não vou pecar! Não vou pecar! Sabe por que vocês vão ouvir isso, eu falando isso? Sabe que dia? Fala assim para mim, que dia? Nunca! Sabe que dia que eu vou falar isso? Nunca! Eu não estou aqui para agredir ninguém, não estou aqui para melhorar ninguém. Essa semana um rapaz falou comigo assim, eu chamei um pessoal da minha equipe e conversei com eles, falei, não, vamos melhorar. Eu falei, melhorar não! Falei, o que com ele, Cristiano?
Resolver, meu filho. Não é melhorar. Não tem melhoria. No céu não entra coisa melhorada, entra coisa resolvida. Estão comigo aqui? Melhorada. Não é melhorada. É coisa que mudou a natureza. Você foi mudado. E a gente tem que entender isso. Entenda uma coisa. Há um texto em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, que diz assim: aqueles que não foi achado, ou aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Pastor, o senhor está fogo hoje, pastor? O senhor parece um homem da lei hoje, pastor. Olha só. Aquele cujo nome não for encontrado, nos escritos do livro da vida, foi lançado no fogo. João escreve com uma cabeça romana. E o livro da vida em Roma era o livro que, quando as crianças nasciam, era anotado. Todo filho romano era anotado um livro, que na capa dele em couro estava escrito lá, o livro da vida. O que João está dizendo? Aqueles que não nasceram de novo em Cristo Jesus foram lançados. Porque quem foi lançado no lago de fogo? Os homens que lê Bíblia. O inferno foi lançado ali, que Apocalipse diz. O demônio e todos os seus seguidores. O senhor está danadinho hoje, pastor. Calma, irmão. Calma. Você consegue entender? Não está falando ali as pessoas que nunca erraram, as pessoas que nunca falharam, as pessoas que sempre deram seus dízimos direitinho, que sempre fizeram todas as campanhas na igreja. Está falando ali aqueles que não foram encontrados no livro da vida. Esse livro da vida, João está falando daqueles que nasceram em Cristo. Aquele que não tem um registro em Deus. Aquele que, como o Charlin disse, que debaixo da pele dele não mora o Criador de todas as coisas. Você consegue compreender isso? Então vamos falar agora o que é o Evangelho. Falei que o Evangelho em Cristo revelou a essência de Deus, revelou a essência do homem. E agora eu quero falar sobre a essência do Evangelho. E quero dizer o seguinte para você que está aqui nessa noite. O tempo inteiro, a religião, ela tenta tomar o Evangelho para ela. E o que mais a religião faz é condenar a nossa vida o tempo inteiro. Por isso que o Evangelho não é de quem? Da religião. É de quem? De Deus. O Evangelho não é de uma igreja, gente. Um dia o irmão falou, não, pastor, mas que pregue por ganância ou por vaidade, mas que pregue. Eu falei, mas que pregue o quê? Completa um versículo. Que pregue o Evangelho. Não as doutrinas que eles acreditam. Se tem alguém pregando o Evangelho direitinho por ganância, não tem problema, mas tem que estar pregando o Evangelho, não bobagem. Estão comigo aqui, igreja? O Evangelho. Se o cara vai estar pregando o Evangelho, ou você está juntando o pessoal para bater palma e depois falar, Davi venceu, e olha, e Salomão venceu, e Abraão deu o melhor sacrifício no altar, deu o melhor. Samuel que imita bem. Traga tudo, a chave do carro, tudo. É isso que prega. Prega o Evangelho. Mas cita algumas passagens da Bíblia, na visão judaica. Então é o seguinte, a religião o tempo inteiro chega para você e diz o seguinte para você. Você chega para a religião e fala assim, me ajuda, eu estou passando por alguma dificuldade. E fala assim, Deus não está te ouvindo porque você está se afastando das coisas de Deus. Você deve estar em pecado. Você deve estar em pecado. O tempo inteiro a religião ela acusa, porque ela parece mais com a serpente, que é o demônio que acusa, do que com o Criador. Já parou para pensar isso? Então o tempo inteiro ela te acusa, porque ela não tem nada a te oferecer a não ser acusação, porque ela não entendeu que o homem pode nascer de novo. A religião não acredita nesse milagre. Ela acredita que aleijado anda, que coxo pode sair correndo, acredita que cego vê, mas eles não acreditam que Deus pode perdoar pecador pela fé. Eles não acreditam. A religião vira para você e diz assim, olha, Deus é fogo consumidor. A pessoa fala comigo, a sarça não queimou nada, e Deus ficou ali queimando tudo, nada que acontecer com a sarça. Fume comedor para queimar você e acabar contigo. Olha, a mão de Deus é pesada, hein? É isso que eles falam o tempo inteiro. Ó, quando você está passando por a luz, fala, Deus é contra você não está enxergando isso não. Hoje um irmão sentou comigo e falou, pastor,
Eu tentei barganhar com Deus por muito tempo e tudo dava errado, pastor. Eu ia na igreja, orava mais, tinha campanha na igreja, tudo de campanha. Eu entrava naquela campanha, eu tinha que entrar em outra, porque o negócio estava pior ainda. E o dia que eu fiz uma bobagem, o Mateus, ele disse assim, Deus começou a me abençoar. Eu não entendi nada. Eu fiz uma bobagem, me arrependi, chorei amargamente daquilo que eu tinha feito. Eu falei assim, sabe por quê, meu irmão? Samuel, quando ele começa a pintar quadro, mostrar as coisas bonitas, eu nem me importa. Mas quando Samuel dá um grito que se machuca, eu arranco a porta de uma casa. Se devolver, eu viro um carro. Se Samara pedir um socorro, que eu sinto aquela voz dela de dor, eu estouro 2 ou 3 portas para buscar ela. Que entendeu o que eu estou dizendo? Não é por barganhar. Jesus, olha o que eu estou fazendo. Eu estou agora, Jesus, olha na igreja, olha todo culto, Jesus. Jesus, olha aí. Agora você cai ali, meu filho. Jesus, olha o que eu fiz com a minha vida. Quem aparece? Jesus. Quem está entendendo? Eu estou começando a entrar no Evangelho. Você consegue entender a dimensão disso? Entenda uma coisa. A religião faz da vida do homem salvo, Charlie, que nasceu de novo, faz a vida dele uma vida infernal. O cara até é salvo, porque o Evangelho não é de nenhuma igreja. Jesus pode se manifestar em qualquer igreja, se revelar a essa pessoa, mesmo não sendo pregado o Evangelho. É claro que não é o natural. O natural é que pregue Cristo. Mas ele pode. E essa religião pega a pessoa e faz dela, a vida infernal. Ela vive no inferno. Porque ela é cobrada e sacudida o tempo inteiro. Mas consegue entender? Porque a religião faz da vida da gente um inferno. Você é salvo, ela começa. Isso, aquilo. E você vai perdendo o quê? A alegria da salvação. A gente vai perdendo a alegria. Claro, irmão. Eu fico falando assim, irmão, fica de pé, cante. Nunca com imposição. É um modo de motivar você e mostrar que é bom você adorar. E a minha intenção é que eu sei que você começar a abrir a tua boca, cantar, o Espírito Santo vai se manifestar, você vai sentir a presença do Senhor. E, nossa, como que é bom cantar, como que é bom estar junto com os irmãos. Essa é a intenção, é um ato pedagógico, jamais ser uma lei. Se você vai ficar sentado no banco, não pode vir na igreja de jeito nenhum, irmão. Pastor, eu gosto de adorar sentado, quietinho, eu sinto tanto Deus. Ótimo, glória a Deus por isso. Talvez eu estou criando uma treliça para me adorar e você está numa treliça melhor que a minha. Não tem problema. O que está por trás da essência da minha fala é a adoração. Você adorar, você saber o que está fazendo aqui. Entende? Amém? Entende? Isso é mais um peso. A religião faz da vida da gente uma vida desgraçada, que é uma vida sem graça. Uma vida, tudo é tua culpa. A religião fala assim, você tem orado muito, Ciro, por isso, e Deus não tem te respondido, é porque você está na igreja errada. Você está na igreja errada, é isso que a religião fala. Você tem que vir para uma igreja que tem poder, tem revelação. E fica assim. Consegue entender o que eu estou dizendo? É revelação. Só tem fumaça para enganar a massa, manipulada, escravizada. Entende isso? Não há liberdade. O que o Batume tem de orgulho é que todas as pessoas que estão sentadas aqui, estão aqui porque amam Jesus, amém? Não tem nenhuma outra motivação que não seja o amor de Jesus. Porque o evangelho que é pregado aqui não tem a ver com religião, tem a ver com Deus. Entenda o seguinte, faz da vida da gente uma vida desgraçada. Uma vida desgraçada é uma vida que não tem graça. Muitas orações minhas não foram ouvidas e não vai ser ouvida. Porque Deus não quer fazer daquele jeito e vai ser melhor para mim assim. Aí a religião vem para mim e fala assim, não, Cremilson, é porque você não tá ensaiando tanto, Cremilson, por isso que Deus não está te ouvindo aquela oração. O dia que você acertar direitinho mesmo, assim, tudo que tu fizer aí, Deus vai te ouvir. Gente, isso é uma bobagem. Sabe por que é uma bobagem? Olha para mim aqui. Você lembra a passagem de Mateus, onde aquele homem chega, o pai chega com o menino e fala assim, o demônio pega ele, joga ele no fogo e na água. E a gente não sabe fazer, nem os discípulos deram conta. E ele disse assim, Jesus falou, você tem fé? Ele falou assim, eu não tenho fé nenhuma, Jesus. Eu não tenho fé nenhuma. Jesus falou, não, então tu vai ter que ir para uma vigília de oração para começar a ter fé. Não foi Jesus que falou para ele? Vai ter que ir para uma vigília de oração, vai ter que ser ungido, tem que primeiro ser batizado com o Espírito Santo e falar em língua estranha. Eu orei, eu falei, Deus, eu não quero falar em língua estranha em público mais. Se eu me levar, eu quero falar no meu quarto, eu quero falar no meu escritório, eu quero falar em outro lugar, eu não quero.
que isso já cansou, esses negócios, a igreja aí queimou essas coisas tudo. Está entendendo o que eu estou falando? Tudo aquilo que me afasta de evangelizar alguém, eu me afasto daquilo, de um jeito ou do outro. Porque diz que o Espírito é sujeito ao profeta, é sujeito àquela pessoa que recebeu aquele dom. Entenda isso no teu coração. Olha, agora vamos piorar o assunto. Aquele gadareno que vivia no inferno, no túmulo lá, não tinha condição de falar um ar, ele só sabia agredir, rosnar e andar nu com corrente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele não poderia nem ouvir o evangelho, entender o evangelho. Mas quem chega lá? Jesus. Jesus falou, bota uma roupa porque tem que usar gravata para mim estar presente. Jesus falou isso? Quem está entendendo, gente? Jesus falou assim, olha só, faltou o óleo para ungir esse homem aqui. Sem óleo não tem como. Olha, eu vou ter uma campanha de 7 dias de libertação. Vou te levar nessa campanha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus chega naquele lugar que era o próprio inferno, gente. Aquele homem vivia... Por que você está falando, pastor, que é um inferno? O inferno é um lugar sem esperança. Aquele homem vivia num lugar sem esperança. Para ele, para a família e para a comunidade. Jesus entra lá no inferno e manifesta o evangelho na vida daquele homem. Nenhuma religião acreditava que o gadareno poderia nascer de novo. Gente, se tem alguém que nasceu de novo, foi o gadareno e aquela mulher do poço. Porque eram homens gentios. A promessa do novo nascimento não era para a religião judeu, mas é os gentios. E aquele homem fala, agora tu vai para a igreja, bota a gravata. Foi Jesus falou com ele? Vai para tua casa. Abraça o teu pai. Aí Jesus falou, abraça a tua mãe. Diz que o reino de Deus realmente chegou na casa deles. Diz que você nasceu de novo e você é outra criatura em mim. Quem está comigo aqui? Consegue entender o que é o evangelho, gente? Gente, eu poderia tentar mudar muita coisa na minha vida e na tua vida, mas eu já abri mão. Eu quero que Jesus que me transforme, que Jesus que te transforme. Consegue entender isso? Pastor, até agora você não falou que é o evangelho. Calma, irmão. Eu pergunto, olha para mim aqui. Você foi ferido por muito tempo pela religião? E não interessa a religião. A igreja evangélica é uma religião, tá, irmão? Isso aí é muito claro. A igreja evangélica é uma religião. Pastor, então o que é o evangelho? Mas antes de eu falar o que é o evangelho, eu tenho que falar para você o que não é o evangelho. Estou com tempo aqui de sobra para isso. O que não é o evangelho? Se eu te perguntar assim, o que não é o evangelho? Você consegue entender? Se eu perguntar assim, irmão Ageu, não sei responder não, irmão Ageu. O que não é o evangelho? Se eu perguntar, Reni, o que não é o evangelho? A gente tem que saber responder. O evangelho, irmão, não é os 4 primeiros livros da Bíblia. Tem pessoa que fala, vamos ler, está lá no evangelho, e põe aquilo como evangelho. Não se esqueça, quem botou a palavra evangelho ali não foi Mateus, não foi Lucas, não foi Marcos, não foi João. Foi um biblista, 1000 e tantos anos depois. Botou evangelho segundo Mateus. Não é evangelho, aquilo é Antigo Testamento. O apóstolo Paulo diz em Gálatas que Jesus nasceu debaixo da lei e viveu debaixo da lei. Os 4 primeiros evangelhos não é evangelho. Aí tem uns que melhoram, falam, não, é isso mesmo, pastor, não é. Aí fala assim, mas o sermão da montanha é o evangelho. Não é o evangelho. O sermão da montanha é mensagem para judeu. Era a essência da lei. Todo o sermão da montanha é voltado para o próximo, porque toda a lei, todas as 613 leis, era voltada para as pessoas. A lei, a questão do sábado era voltada para a pessoa, das alimentações era voltada para a pessoa. Era leis que tinha a ver com a saúde, tudo pensando no homem. O evangelho não é toda a Bíblia, não. Toda a Bíblia é evangelho. Não, não. A Bíblia toda, ela pode falar do evangelho, mas ela não é o evangelho. Então explica, os ensinamentos de Jesus não é o evangelho. As parábolas de Jesus não é o evangelho. Gente, Jesus nunca, grava aí, ensinou o evangelho com clareza, a não ser com parábolas. Jesus nunca falou assim, olha,
Vocês são salvos pela fé. Jesus nunca ensinou. Ele não podia ensinar isso. Jesus veio com uma missão para morrer. Consegue entender isso? Não ensinou com clareza, porque ele não podia. E João 14, um dia o Wallace caiu para trás lá em casa. João 14, Jesus fala assim, o Espírito Santo vai vir e vai vos ensinar toda a verdade. Aí eu pergunto, mas a gente não tem a Bíblia aqui? Os caras se... Nós temos toda a verdade, os fariseus estavam falando. Toda a verdade está nas nossas mãos. O Pentateuco. Aí Jesus fala assim, olha só, o Espírito Santo vai vir e vai ensinar vocês todas a verdade. Porque a verdade do Evangelho não tinha se manifestado ainda. Jesus ele veio com uma missão não de ensinar o Evangelho, mas de morrer para que o Evangelho existisse. Para que as pessoas pudessem nascer de novo. Para que tivesse um segundo Adão perfeito, reto, bondoso em todas as suas atitudes, que cumprisse toda a lei de Deus e no final morresse por homens como eu e você, pecadores. Para que houvesse a possibilidade de ter uma segunda humanidade, uma segunda criação. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós não somos mais, nós somos uma nova criação, não é uma nova pessoa, uma nova criação é muito mais do que uma nova pessoa. Porque em Jesus, o segundo Adão, vem uma nova criação. Uma criação diferente da de Adão. Não uma criação mais amassada e corrompida totalmente pelo pecado. Mas eu quero saber se eu nasci de novo. Vou te dar uma dica. Se você peca e só esconde para não ficar chato, você não nasceu de novo. Agora, se você comete um pecado, e aquilo ali é como uma espada entrando na tua alma, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Se mesmo um pecado você sabe que nunca ninguém vai saber, mas aquilo faz mal na tua alma, nas tuas emoções, é porque você nasceu de novo. Que tem pessoas que só têm medo porque as pessoas descobriram o pecado dele. Aí é só um remorso. Não tem a ver que nasceu de novo. Esses dias atrás eu conversando com a pessoa e disse assim, Eduardo, às vezes eu falo com meu filho com uma palavra e eu fico mal o dia inteiro enquanto eu não resolvo aquilo. E como que pode as pessoas viverem no pecado assim, descarado e não tá nem aí? Porque não nasceu de novo. A igreja é formada de pessoas que nasceram de novo e pessoas que não nasceram de novo. Mas eu acredito que no Batum todo mundo nasceu de novo. Amém, irmãos? Eu acredito. Pastor, eu acredito. E você não acredita, Papai Mateus? Vamos continuar aqui. O apóstolo Paulo, ele traz essa revelação e começa a dizer o que não é o evangelho. Então, o que não é o evangelho? O Evangelho não é os 4 primeiros livros da Bíblia, o Evangelho não é o Sermão do Monte, o Evangelho não é todo escrito da Bíblia, o Evangelho não é o ensinamento de Jesus, o Evangelho não é religião, olha para mim, que não é religião, não tem nada a ver com a religião é uma criação humana, totalmente humana, o homem que criou a religião. Deus nunca teve a ousadia de criar a religião. Por que isso eu falo com tanta certeza, pastor? Gente, há 4.000 anos atrás, se eu chegasse numa tribo de índio, estou falando de 4.000 anos, o cara não tinha nem iPhone naquela época, acho que não, né? Tinha não, né, Fábio? Tinha ferro de construção, tábua cortada, não devia ter não, né? Mas algumas tabuinhas, né? Chegasse lá, o que tinha lá? Talvez não tinha nem prato, mas tinha o quê? Religião. Porque a religião foi criada por quem? Pelo homem. Tinha lá um batuque lá, tinha uma dança lá, tinha um ritual lá, tinha um pau lá em pé lá, tinha um bicho lá que eles adoravam. O sol, a lua, a estrela, alguma coisa. Tinha religião. Religião não tem nada a ver com Deus. O homem criou esse negócio. Então, o evangelho não é religião, o evangelho é uma cultura. Olha para mim aqui. Esse é o grande problema. Tem pessoas que acham que a religião é uma cultura, a gente tem que repensar isso. A gente acha que o evangelho é uma cultura e diz, olha, o evangelho é um estilo de vida. Bobagem que ensinaram isso. A frase é linda, mas é bobagem. O evangelho é um estilo de vida. Entenda o seguinte, meu irmão. O evangelho, ele não é uma má notícia. O que mais é pregado é a má notícia. Qual é a má notícia? Apocalipse que eu li, 21, versículo 15. Deus é santo, Deus é reto, Ele é todo poderoso. Deus é justo em tudo que faz e fala assim, agora você tem que ser como Deus. Você tem que ser reto, você tem que ser justo, você tem que ter todo o poder também. Tem os caras dizendo que eles têm todo o poder aí, que faz qualquer coisa acontecer. Eles pegam e faz da boa notícia uma má notícia. Como que um homem, pensa comigo aqui,
o Salatiel. Como que um homem caído, que a Bíblia diz que o homem é caído no pecado, que a natureza dele é ruim, Salatiel, como que ele pode ser justo, perfeito, reto? Como? Porque a religião quer pegar um homem caído e quer que ele fique de pé e saia correndo. Isso não é evangelho. Pastor, então fala que é esse evangelho, pastor. Você está revendo o seu evangelho aí? Pergunta essa. Você está revendo o evangelho? Se você for evangelizar alguém no ônibus, na tua casa, os teus filhos, como você vai evangelizar? Você vai falar de morais? Você vai ficar falando de treta familiar? Ou você vai falar do que é o evangelho? Entenda o seguinte. O evangelho, o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, 16 e 17, ele dá um resumo do evangelho. E eu vou terminar lendo aqui, vocês vão entender. Ele começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo que o evangelho era de Deus, né? Aqui ele vai dizer o que é o evangelho. Não me envergonhe de quê? Jesus disse o seguinte: aquele que envergonhar de mim e das minhas palavras, eu envergonharei você diante do meu Pai. Ele já começa a dar a dica de quem que é o evangelho. Ele continua dizendo assim, olha, porque é o poder de quem? Quem que é o poder de Deus, irmãos? Mateus 28, 18. Todo o poder foi dado a quem? Quem que é o poder de Deus? Quem que é o evangelho? Vamos continuar lendo, calma, irmão. Paulo tem mais coisa para dar. O poder de Deus para salvar todo o que crê. Quem que salva todo o que crê? Jesus. Olha só. Primeiro, judeus. Jesus veio para quem primeiro? Mateus 15. Veio para quem primeiro? Ajuda o pregador, irmão. O pregador esquecendo. Os judeus. E depois ele veio para quem? Para os gentios. Aí ele continua. Passa o próximo. Vamos lá. 17, olha. Porque o evangelho revela a justiça de Deus. Apóstolo Paulo diz o seguinte, que Jesus é a justiça de Deus em Filipenses 3,14. Jesus é a justiça de Deus. Ele diz que no evangelho revela a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim. Jesus, Apocalipse diz que ele é o quê? O alfa e... Quem está comigo aí, amém? O evangelho dá para resumir em uma palavra? Não dá? Aí ele continua dizendo, olha, do princípio ao fim. Quando ele diz do princípio ao fim, eu quero aqui trazer para a gente. As igrejas, até algumas assim, pregam o evangelho, assim, meia boca. Eles falam assim, você é salvo pela graça. O Alexandre fala, você é salvo pela graça. Mas a santificação é na força do teu braço. É você que tem que se santificar, é você que tem que aprumar, é você que tem que dizimar, é você que tem que ir no culto de oração, é você que tem que... Eles falam isso. E aí diz o texto de Hebreus, diz, olha, sem santificação ninguém verá quem? A Deus. Usa esse texto. Aí fala, então, eu sou salvo pela força do meu braço. Por que que... Mas em Hebreus 10, que diz que Jesus é a nossa santificação. Aí Hebreus 12 diz que ninguém verá a Deus sem santificação. Ninguém verá a Deus sem quem? Sem Jesus. Até diz anjo Gabriel, onde está aqui ouvindo a pregação do Evangelho. Até os anjos se admiraram. O apóstolo Paulo diz que os anjos ficaram tão encantados com a mensagem do Evangelho que eles queriam pregar. Eles não acreditaram que Deus ia perdoar pecador sem cobrar nada. Ia fazer eles nascer de novo. Ia piorar, isso ia nascer como filho. O anjo ficou a vida inteira servindo Deus e não virou filho. Mas o homem caído, essa é a promessa. Então eles falam assim, olha, você é salvo pela graça, mas santificação por tua conta. Eles pregaram uma má notícia. Que notícia boa é essa? Eu sou salvo, mas agora eu tenho que garantir minha salvação. Eu que tenho que ficar o tempo inteiro garantindo a minha salvação. Eu não vou dar conta. Entenda o seguinte, do princípio ao fim, por gente, aquele que prometeu é fiel para quê? Olha para mim aqui, você fala, pastor, eu não queria estar conforme eu queria estar. Olha que redundância maluca. Você fala, pastor, o senhor está falando, eu não consigo acreditar, porque ainda eu faço bobagem ainda. Eu faço coisas que não poderia fazer. Mas eu te pergunto, se te faz mal? Ou só tem medo das pessoas descobrir? Se só tem medo das pessoas descobrir, aí você não nasceu de novo. Mas se isso te faz mal, você nasceu de novo. E eu acho que eu já contei aqui, vou contar de novo. No meu seminário tinha um professor chamado pastor Felipe. Ele era pastor na Igreja Batista da Redenção. Acho muito bonito esse nome, Redenção.
E ele começava a escrever no quadro, assim, no seminário, escrevia assim, uma linha assim, aí chegava no meio dessa linha que ele parava, olhava para nós assim e falava assim, gente, se a Bíblia não afirmasse em todas as 13 cartas de Paulo que eu nasci de novo e sou uma nova criatura, eu não ia acreditar. E aí começava a meio iluminar assim, os olhos e começava a continuar escrevendo. Aí nós pensávamos assim, alguma bobagem o professor fez hoje. Brigou com a mulher em casa, buzinou no trânsito, xingou o filho, brigou com o padeiro, alguma bobagem ele fez em casa. Então, para trazer essa realidade para a nossa vida como crente, que a gente pode até falhar em alguns momentos da nossa vida. Mas é o que está aqui é que importa. Se a gente sente que a gente tem um novo coração, uma nova mente, um novo espírito operando em nós, mas não o espírito mais do mundo, mas o espírito de Deus direcionando a gente, é isso que importa. Porque do começo ao fim é através da fé. Como está escrito, o justo viverá pelo quê? Pela fé. Eu termino aqui perguntando para vocês, o que é o Evangelho? É Jesus. O Evangelho é o nascimento, a vida e a morte e a ressurreição de Jesus. O Evangelho é o próprio Jesus habitando em você. A única garantia de salvação é Cristo em nós, a esperança da glória. Não é uma doutrina, não é uma igreja, não é o tanto que você faz ou o tanto que eu faço, não é na força do meu braço, não é aquilo que eu realizo, mas é o que o Cristo está realizando em mim. Mas sabe qual é o problema? Que muitas vezes a gente tem muita pressa para as coisas serem resolvidas na nossa vida e na vida do irmão do lado. Muitas vezes a gente tem pressa para resolver mais na vida do irmão. E quantos mil anos que a humanidade existe caída e Deus não teve pressa, Ele foi de misericórdia, 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 misericórdia. Eu amo aquelas passagens assim, que Deus fala, vou destruir Israel. O profeta chega, Deus destruirá vocês. Aí lá na frente Deus fala assim, volta lá e diz à nação que eu não vou destruir eles mais. Que eu vou usar de misericórdia, de bondade, de amor e de longanimidade. Aí o profeta volta. Deus não vai destruir a nação de Israel. Deus fez isso. Deus é longânimo. Mas claro, vai vir um tema aí que é não pereça. Segura aí. Não pereça. E eu pergunto a você, o que é o Evangelho? O Evangelho é que Jesus perdoa pecadores e transforma ele em nova criatura. Mas a gente não acredita nisso. Você acredita que você pode pegar uma pessoa e sentar num lugar com ela e falar com ela assim, olha, se eu estiver mal, ruim, aí você perguntar para ela assim, você sabe que Jesus pode fazer você nascer de novo, você mudar, você ser outra criatura? Você basta receber a obra dele na tua vida e deixar que ele morra a sua vida para você viver a vida dele. Você tem coragem de falar isso com a pessoa? E depois que ela fala assim, eu quero receber, você tem coragem de botar a mão nela e orar por ela e pedir que esse milagre aconteça nela? Por quantas vezes você fez isso com a vida de alguém? O que a gente fala? Não, você tem que ir para a igreja. Então, discipular, você tem que aprender mais de Deus. A gente sempre aplica religião na pessoa. Gente, eu nunca me esqueci. Eu e Cristina, algumas vezes aconteceu isso na nossa vida. Nós pegar a pessoa assim, quase que pela primeira vez, falar do evangelho para ela. E falar assim, você quer abrir o teu coração para receber Jesus na tua vida e deixar ele morrer, pagar o teu preço. E você viver debaixo da vida de Jesus. E a pessoa fala, eu quero. Depois a gente ora para aquela pessoa. Aquela pessoa vai embora. Dali 2 anos a gente conta aquela pessoa e fala assim, pastor, eu estou na igreja. Eu falo assim, meu Deus, esse negócio funciona mesmo. Olha para a Cristina e fala assim. Mas como assim? Não, estou na igreja. Estou tão bem com Jesus. Ora, em casa não tem ninguém com Jesus, mas eu estou firme com Jesus. Só que a gente acha que não. A gente acha que a pessoa tem que ser doutrinada. Não estou dizendo que você não pode ensinar as coisas da Bíblia, as riquezas da Bíblia, os princípios da Bíblia, nada. Pode. Mas dizendo que não é isso não é o Evangelho. Você consegue entender isso? E aquele texto, a igreja sabe que eu sou apaixonado por ele. É um dos textos que mexeu com a minha vida. Que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Eu nunca ouvi esse texto ser lido na minha igreja, que eu frequentei por muitos anos. Eu nunca vi.
O que eu via na minha igreja quando eu era criança, quando eu era maior, eram os episódios da vida de Jesus, que não é o Evangelho. Olha o que diz. Quem quer ler aí? Vamos ler toda a igreja junto? Pois foi aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus se transformou em pecado para que você, que é um pecador, se transformasse na justiça de Deus. Aí a religião fala assim, vocês vão ver, Deus é justiça. Aí ele fala, Jesus, apresenta a tua justiça. Ele vai chamar a igreja dele, cantando. Essa é a minha justiça. São pessoas que foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Que cantam. Você não gosta de cantar, não, irmão? Que louvam, que canta as grandezas de Deus. E eu encerro aqui dizendo, o Evangelho é uma boa notícia, dizendo que Deus perdoa pecadores e muito mais que isso, o justifica, transforma você em nova criatura. Você não se sente um salvo? Eu quero orar por você. Eu acredito. Por que eu creio friamente que as pessoas podem nascer de novo, não fica aqui, o pecado, pecado, pecado. Porque eu sei que as pessoas podem nascer de novo. E o dia que ela nascer de novo e chegar para mim, eu falo, meu irmão, agora a gente vai caminhar nesse caminho aqui. Ó. É aqui, olha só, é Cristo em nós. Eu escrevi uma pequena frase aqui que diz assim, não se esqueça, as emoções da alma não são a realidade que você é em Cristo Jesus. Porque em Cristo você é a justiça de Deus. Se as tuas emoções falam assim, você não é não. Tenha fé, porque do começo ao fim é pelo quê? Pela fé. Gente, eu acredito todo dia, olho no espelho e falo assim, eu sou santo, limpo, amado por Deus, eu sou um homem cheio da tua presença. Todo dia eu penso isso dentro de mim. Mas é pela fé que eu faço isso. É crendo em Jesus que eu faço isso. Não é crendo no título que eu tenho, não é crendo na igreja que a gente frequenta, mas é crendo em Jesus. Então, não deixe que a tua consciência saia daqui culpada. Não deixe que o diabo entre na tua cabeça e faça da tua vida uma religião que faça você virar um inferno e virar uma pessoa desgraçada, sem saber que é do começo ao fim pela fé. Mesmo que tem dia que você vai sentir que você parece não ser salvo. Mas como Charles disse, você é filho de Deus e ponto final. Quem entendeu isso aí? Vamos orar para a gente ir embora?